Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Esperando a galera entrar. Ó, o Jonathan já tá aqui. Paulo Emílio também, boa noite, sejam bem-vindos. Todo mundo. Diário de Maurício. Maurício, um beijo e obrigada, viu, pela música, por ter destinada a música pra mim. As outras primas ficaram com ciúmes, mas eu não tô nem aí, eu sou a prima preferida mesmo. O, Mau, o Maurílio, o Sullivan, a galera tá por aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Elaine entrou, Jenny tá aqui, Juliana, Célio tá por aqui, a Tâmara, a Adélia também tá por aqui, Dona Garcês, Julie, boa noite, Yolanda, boa noite, Venda, hã? Abre no computador. Ah, tá falando pra entrar no computador aqui, ó. Vicente tá por aqui, O outro. Sandra tá por aqui, minha tia. A galera entrando. Ô, vereador William Pando, seja bem-vindo. Yolando Kennedy tá por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bora entrando, gente. Tem um número da Bahia me ligando. Não sou eu. Tô desligando. Onde que aumenta O que que o volume? Aumentei. Roberto tá por aqui. Ivan tá por aqui. Sejam todos bem-vindos. Esperando o meu prefeito aqui entrar. O Edu entrou. Ludmila tá por aqui. Tavares tá por aqui. Elcia. Todo mundo entrando. Galera entrando. Ó, participação boa. Solange Reis. Obrigada, minha amiga Solange. Tá boa? Danilo Campos. A Duda Murad. Todo mundo, todo mundo. Bora entrando. Esperar ver o Francisco entrar. Para que a gente possa começar a nossa live, né não, gente? Um assunto muito importante que é o assunto do plano diretor. E ninguém melhor para debater esse tema do que o próprio Francisco, que esteve à frente do último plano diretor, foi o coordenador, era o secretário, foi quem debateu muito a questão do plano e que hoje nos deparamos com isso, né? Meu presidente Cimeison tá por aqui, Lourdes Ribeiro também tá por aqui, Danilo Campos, sejam todos bem-vindos e todos e todas. Dudu tá falando aqui, desde que não seja Marista, Jaó e Setor Sul, tá certo. Ailton, seja bem-vindo, Papito, a Tati tá por aqui, JC, sejam todos bem-vindos. Bora discutir a cidade, é isso aí, Dudu, é isso aí. Tô aqui aguardando, gente, o nosso prefeito entrar, tô vendo aqui se eu acho ele. Já tem pergunta na caixinha. Se vocês tiverem pergunta, por favor, fiquem à vontade. Time do PSD, ó, meu prefeito tá entrando agora, meu candidato. Bora. Time do PSD unido, é isso aí. Isso aí, meu presidente Cimeison. Opa, deixa eu me organizar aqui. Tudo bom, Boa Sabrina? noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Muito bem. O senhor tá ouvindo a gente? Tô, mas é porque não tá saindo som interessante, tá saindo só tá funcionando o microfone, o fone não. Mas tá ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Ah, então tá ótimo. Bom, Francisco, primeiro agradecer você por esse tempo, por falar conosco, falar aqui com os nossos seguidores. Fico muito feliz a gente debater um assunto tão importante, a gente debater um assunto tão importante como esse. E, bom, Francisco, ninguém melhor para debater, né, Francisco? Você teve à frente desse processo
em 2007 e agora, enfim, foi vereador, foi secretário, foi deputado estadual. É a minha ou a dele? Pronto, vamos ver se agora... Pronto. Pronto. Bom, e você estava comentando com o pessoal que ninguém melhor do que você para falar para a gente. Você foi secretário de planejamento, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, e em 2007 foi você que coordenou todo esse processo. Então, obrigada por participar desse momento, desse debate. Isso está acalorado na Câmara Municipal, está acalorado aqui em Goiânia. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente debater o plano diretor e a sua visão de cidade também. Uhum. Pois é, Sabrina. E eu acho que a qualidade mais importante que eu tenho, que você falou aí, e que você também tem, acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, ou todos que estão nos assistindo agora também tem, que é uma coisa que as pessoas pararam de falar, que é um profundo amor pela cidade, uma vontade que a cidade dê certo, sabe? Às vezes eu estou vendo as discussões, muitas vezes, discussões muito frias, muito pragmáticas, as pessoas estão esquecendo que a cidade é o lugar que a gente vive. Não é só que o transporte tem que ser bom, o lixo. Não, tudo isso, nós precisamos falar de qualidade de vida, o envolvimento humano, o envolvimento nosso, da família, dos filhos, dos netos, dos pais, do idoso, da criança, tem com a cidade. Nós não podemos fazer uma discussão da cidade a partir de interesses e negócios. Nós temos que fazer uma discussão da cidade a partir do dia a dia de cada um, da vida nossa de cada um. Então, por isso que eu acho muito importante fazer essa discussão e popularizar ela. Essa discussão, ela não é uma discussão técnica, como muitas pessoas pensam. A discussão da cidade é uma discussão da vida de todos nós, da Dona Maria, que mora lá no Capuava, do seu João que mora no Novo Mundo, do seu Pedro que mora no centro, do outro que mora no setor oeste, setor Bueno, Jardim América, para todo lado da cidade. É uma discussão de todos nós que vivemos a cidade, que precisamos nos relacionar com a cidade. Aí, à medida que essas pessoas vão discutindo e vão definindo as prioridades, vão definindo o que é mais importante, aí você tem toda uma equipe técnica para transformar isso em lei, em projetos. Mas primeiro vem a necessidade das pessoas, primeiro vem a expectativa das pessoas, depois vem o aspecto técnico para trazer a solução para isso, não é o contrário. E às vezes a gente vê uma discussão muito fria, uma discussão muito técnica, uma discussão cheia de uma sopinha de letrinha que as pessoas não entendem, e não é. Então precisa acontecer dessa forma. Por isso que eu vim correndo aqui, assim, cheguei aqui em cima da hora, né? Mas eu quero parabenizar você porque eu tenho visto esse trabalho seu. Então, uma coisa que me encanta no trabalho da vereadora Sabrina Garcês é porque você conversa com o povo da cidade inteira. Eu tenho visto o seu trabalho, tenho acompanhado e tenho visto a sua preocupação com as pessoas. E a habilidade que você tem de conversar com gente da cidade inteira, independente da classe social, independente dos interesses, da realidade que ela vive, você tem essa habilidade. E é disso que nós precisamos agora. Nós precisamos de uma prefeitura que entenda a população, que valorize o que é importante para a população e consiga transformar isso em lei para garantir, transformar isso em direito. O plano diretor nada mais é do que isso. Quando a gente conversa com a população, entende a realidade da população e transforma isso em garantia na lei. Então a gente deixa isso garantido. Depois vem a segunda etapa, quando nós vamos transformar aquela lei, né, vamos executar para que o direito, o benefício chegue nas pessoas. E aí, lamentavelmente, às vezes o que não acontece é essa segunda parte também, que ela é mais complicada ainda. Exatamente, Francisco. E eu ia já te fazer uma pergunta, mas você já respondeu logo, que muita gente não entende a importância do plano diretor, né? Então, o que é esse plano diretor? Então, plano diretor é uma lei que ela se tornou obrigatória a partir de 2001. Goiânia tem plano diretor desde a sua Constituição. Lá atrás, o primeiro plano diretor de Goiânia, a gente fala que Goiânia nasceu a cidade planejada, por Atílio Correia Lima, mas, na verdade, ele fez o projeto da cidade, depois teve um primeiro plano diretor que foi
em 69. Na gestão, inclusive, na primeira gestão do prefeito Iris Rezende, quando ele foi prefeito lá, você não era nascida nem eu. Então, quando ele foi prefeito a primeira vez, ele contratou, houve um projeto nacional para fazer plano de diretores e foi feito, então, o plano diretor. Na prática, o primeiro plano diretor mesmo foi esse. E o plano diretor é um plano de diretrizes. Ele mostra para onde que a cidade vai caminhar na próxima década. Fala, olha, a cidade tem que crescer para este lado. A cidade vai valorizar este tipo de atividade econômica. Nós vamos dar importância para isso, para aquilo. Por exemplo, a cidade quer confecção, a cidade quer feira, a cidade tipo feira hippie e tantas outras. Então você vai dar as diretrizes e vai criar um ordenamento. Aí você, dadas as diretrizes, que é o plano diretor, você vem com outras leis detalhando e explicando cada coisa. Por exemplo, nós vamos ter construção na cidade. Onde pode construir prédio, onde não pode construir prédio. Depois vem uma outra lei detalhando isso. Atividade econômica, onde que pode ter indústria, onde pode ter comércio, onde pode ter prestação de serviço, o que que precisa para isso acontecer. Então o plano diretor fala essa visão geral e dirige. Aí vem uma outra lei detalhando isso. As atividades da cidade, a limpeza da cidade, a saúde na cidade. O plano diretor trata disso também, as pessoas pensam que não. Mas ela trata da saúde, ele trata da educação, ele trata da assistência social, ele trata de tudo que é importante para as pessoas que vivem na cidade. E aí ele mostra o que vai acontecer. Quer ver? Eu vou até pegar uma coisa que pouca gente conhece, que é o estudo técnico do outro plano diretor. Quando eu coordenei de 2005 a 2007, as pessoas conhecem só a lei, mas a lei ela é enriquecida de vários mapas, é muito interessante porque ela tem que traduzir essa expectativa das pessoas em uma lei, em um projeto que não é uma coisa, aí é uma coisa técnica. Mas o plano diretor então serve para isso, para transformar em lei as expectativas da cidade, e ele trata não só do que vai construir, mas da vida da pessoa. Ele define, por exemplo, a cada quantos metros tem que ter um posto de saúde da pessoa. Quanto tempo você tem que andar para colocar o filho na creche, na escola, no CIMEI. E ele dá todos esses parâmetros urbanísticos, que a gente chama, para uma pessoa ter qualidade de vida na cidade de Goiânia. Em resumo, não sei se eu consegui falar direitinho, mas é isso que é o plano diretor. Excelente, Francisco. O pessoal está pedindo, eu acho que a sua internet está falhando um pouco. Não sei se Não, tem esse é como um mudar aí. problema. Deixa eu ver se eu... Ou 4G. Vamos esperar que o Francisco está mudando aí a internet. Esse é um problema grave aqui em Goiânia que a gente tem tentado remediar com investimentos infraestrutura, né, para melhorar, enfim, nossa rede de cabeamento, questão da fibra, mas a gente não tem encontrado muito respaldo e nem ressonância com a prefeitura. Estava falando, você começou a falar, Francisco, em relação a esse problema da internet, e aí, enfim, a gente felizmente avançou muito pouco em infraestrutura para a gente poder ofertar uma internet de qualidade para os goianienses, né? É verdade. E olha, Sabrina, isso é um problema tão sério. E assim, não é difícil de resolver, não. Você pega, por exemplo, quantos quilômetros de fibra ótica tem Goiânia e quantos quilômetros de fibra ótica tem a vizinha Aparecida. Aparecida tem quase 900 quilômetros de fibra ótica já instalada na cidade. Eu não sei dizer quanto que tem Goiânia, mas não é nem 10% disso. E você sabe quanto que isso custa para a prefeitura? Nada. É uma situação de você chamar as empresas que prestam serviço e exigir um serviço de mais qualidade. Porque o solo da cidade é da prefeitura. E essas empresas não pagam nada para passar os fios nos postos. É só chamar todos esses prestadores de serviço que você tem internet, televisão a cabo, telefone, e chamar eles a uma organização. Hoje, quem está usufruindo disso é a Enel, porque os postes são da Enel, só que o chão é de Goiânia, e não há essa relação, e é uma coisa fácil, a gente imagina, pelo menos outros municípios pelo Brasil afora estão fazendo isso,
E aqui não está acontecendo nada disso. E a gente tem essa internet terrível que você está vendo. Ó, vou mandar um abraço aqui, Francisco. Muita gente falando conosco. A Duda tá falando que faltam polos econômicos em Goiânia. O Ender tá falando, tá mandando um abraço. O Matheus entrou por aqui. Laurindo, Darlan. A minha mãe tá falando, pode dividir a cidade com suas atividades econômicas. O Leandro entrou aqui. Danilo. Cláudia e Carol, professora Adriana Piretti falando um assunto importante que a gente debateu hoje cedo, que é em relação a como o atual plano centro de Goiânia está morrendo. Sim. Fernandinho do Filé está aqui, ó, nosso futuro prefeito. Dilda Castanho, Carolina Moraes, livraria, escritores, muita gente. Ângela está por aqui, plano diretor com boa condução pela Câmara. O Adriano também está fazendo várias perguntas. Temos várias perguntas já. Booking, Tiago, Abílio Carrascal, amiga Abílio, seja bem-vindo. Tiago, Afonso Dias, Patrick, muita gente falando, desejando boa sorte. Igor está por aqui. O Solange está falando. Francisco, senhor sendo prefeito de Goiânia, qual seria as diretrizes em relação à saúde? Porque hoje fala o tempo todo que os CAIs atendem 24 horas, quando chega lá, só estão os funcionários. O Ricardo aqui está falando tema extremamente pertinente. Parabéns, Francisco e Sabrina. John está falando, Goiânia perdeu seu protagonismo para outras cidades. É de suma importância que o novo plano diretor direcione a cidade para realocar a cidade no caminho do desenvolvimento. Dando parabéns para nós dois. Charles está por aqui. O Abílio está comentando, acesso também à internet, os serviços públicos. Nossa, muitos comentários, Francisco. Eu peço desculpa para o pessoal, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, mas a gente nós vamos trabalhando aqui. Ô Francisco, chegou aí essa pergunta para nós em relação ao desenvolvimento econômico da nossa cidade. O que você pensa que um plano diretor pode ajudar nisso? Se pode ou se não pode? Qual que é a sua visão? O que você pensa sobre isso? Você teve a sua experiência no último plano, o plano já transcorreu aí 12 anos, 13 anos. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Que eu acho que nós sentimos muito. A cidade perdeu muito nos últimos anos com a falta de instrumentos para que a gente garantisse esse desenvolvimento na nossa cidade. Sabrina, o plano diretor, na discussão do plano diretor, a gente tem que buscar um conceito para a cidade. O que caracteriza a cidade de Goiânia? E se a gente concorda com isso, se quer mudar alguma coisa. Eu penso que existem muitas oportunidades que nós estamos deixando escorrer pelos dedos. Goiânia é uma cidade, é uma metrópole de uma importância muito grande para o Brasil e para o Centro-Oeste. Nós temos uma posição estratégica, uma logística fácil. Nós estamos a 40 quilômetros de um porto seco, nós estamos a 1.000 quilômetros de 80% da população brasileira. Né? Se você faz um raio, um dia de viagem, a gente alcança o Brasil inteiro. Nós temos um sotaque que conversa com o Brasil inteiro. Se você pegar, às vezes, um nortista, um nordestino para conversar com um carioca ou com alguém lá do Rio Grande do Sul, eles têm dificuldade de se entender. Né? Tem muita coisa que eles não falam. O goiano, ele conversa com o Brasil inteiro, ele brinca com o sotaque do Brasil inteiro. Então, nós temos várias qualidades que não são em nada exploradas. Então, primeira coisa, nós tínhamos que interpretar a cidade e perceber essas oportunidades e facilitar e estimular as atividades que a gente quer. Então, eu vou começar com uma que, para mim, é a mais importante, que é uma indústria, a indústria do turismo. É a indústria mais interessante. E nós temos vários tipos de turismo a ser estimulados e que geram muita oportunidade. Cada turista gera 5 empregos. Isso é provado tecnicamente pelo mundo afora. Nós temos, por exemplo, em Goiânia, um turismo de negócio, turismo de convenções, turismo de eventos,
que Goiânia já foi a 5ª cidade no Brasil a captar esse tipo de turismo e perdeu essa oportunidade. Nós temos hoje uma rede hoteleira bem estruturada em Goiânia, nós temos aeroporto e nós estamos próximos de muitas opções de lazer que podem ser agregadas. Então, esse é um tipo de atividade que podia ser colocado. O turismo na questão da medicina, da saúde. Goiânia tem uma saúde pública muito questionável, de forma especial do município, que está deixando muito a desejar. Mas nós temos, em termos de clínica, nós somos referência em oftalmologia, nós somos referência em gastro, nós somos referência em ortopedia. Várias áreas da medicina, os goianos se destacam e são referência. Apesar de Goiânia não ter um hospital municipal, para você ter uma ideia, Goiânia não tem um hospital municipal. Mas na área privada nós somos referência. Então, para a gente potencializar a saúde pública no município, na minha opinião, é um pouquinho de boa vontade, articulação e vontade política, a coisa acontece. E nós podemos transformar isso. Goiânia é apaixonado por carro, Goiânia é apaixonado por velocidade, nós temos um autódromo, bem dizer, ocioso. Nós temos, o pessoal faz uma brincadeira com o goiano, com o goianiense, né? Que às vezes ele tem um super carro na garagem e não tem a garagem para pôr o carro. A garagem é alugada, é nossa cultura. E nós não temos uma cadeia do automóvel em Goiânia, nós não temos isso estruturado, potencializado. Goiânia se tornou uma cidade referência no comércio de roupas, por exemplo, por heroísmo dos feirantes da 44, da Feira Hippie, como é que é o nome? Ali da 85, que foi outro centro, me fugiu o nome da rua, depois a gente lembra. Ali perto do cemitério Jardim das Palmeiras, para baixo um pouquinho, fugiu o nome da rua. Bem, que era antes da 44. Bernardo Saião. Bernardo Saião, que agora está aquecendo de novo. Então nós temos referências com zero de apoio do poder público, com zero de apoio. E elas estão acontecendo assim mesmo. Então se a gente interfere para potencializar, para multiplicar as oportunidades, tudo isso pode acontecer. Eu citei algumas coisas que vieram da minha cabeça. Mas, por exemplo, a questão da tecnologia. Última vez que eu medi, Goiânia já tem tempo, recentemente eu não fiz esse levantamento, nós tínhamos 24 faculdades de tecnologia em Goiânia. Nós temos mão de obra qualificada para a indústria de software, para a indústria de games, mas não tem uma política acolhendo esse pessoal, você não tem estímulo para trazer essas empresas para cá. Nós temos problema de infraestrutura ótica, igual você comentou, mas o centro da cidade não, e o centro da cidade está vazio, cheio de imóveis vazios. Podia ter uma política para ter esse tipo de indústria lá. Quer dizer, é um pouquinho de boa vontade, parceria com a iniciativa privada, mente aberta, a gente consegue fazer muita coisa para estimular bons negócios na cidade. Exatamente. O Abílio fez uma pergunta aqui, achei interessante. A preservação de nascentes, espaços que privilegiam o meio ambiente, seu rio meia ponte, que é invisível na capital. Acho que ele está falando da importância, né? De nós termos também esse olhar voltado para a preservação da nossa cidade. Ali na região norte nós temos o berço das nossas águas, né? Que, enfim, abastecem a cidade de Goiânia. Então a gente tem que olhar também por esse lado. Goiânia é uma cidade altamente irrigada. Se não me engano, são 7 bacias, né, que a gente tem. Não sei se a expressão correta é essa. Mas Goiânia é muito irrigada e nos falta uma política de drenagem, nos falta uma legislação que é complementar ao plano diretor de infiltração da água, um benefício para quem cumpre isto. Então, assim, é fundamental nós cuidarmos da nascente e cuidar das águas da cidade, da água pluvial, da água fluvial. A gente ouve falar muito de asfalto. O asfalto traz benefícios, mas ele também traz consequências com relação à questão da água, das enxurradas, porque tão importante ou mais importante que o asfalto é a galeria pluvial por baixo dele. E nós não temos isso em Goiânia. Nós temos muito problema de filtração de água. Então essa é uma realidade, sim, muito preocupante, que nos faz lembrar uma palavra bonita, difícil, que é sustentabilidade. Toda ação programada por um gestor hoje, ela tem que ser sustentável.
que é sustentabilidade? Você tem que promover o desenvolvimento econômico sem calculando as consequências para o meio ambiente a médio e longo prazo, sem se arrepender dela depois. Então, ela tem que se autossustentar ambientalmente, e isso é fundamental. Ó, chegou mais algumas perguntas aqui, pedindo para você falar sobre o conceito da cidade compacta do Plano Diretor de 2007. E como pré-candidato, o que o senhor poderá fazer sobre isso, para que a gente tenha uma cidade compacta? E também como inibir um excessivo espraiamento horizontal na periferia, pois essas áreas ficam cada vez mais distantes de emprego, equipamentos de saúde, educação e lazer. Tá. Qual que é a vantagem da cidade compacta? Para a gente entender. Quando você concentra as pessoas, aí você verticaliza, né? Você coloca mais pessoas em menos área, em menos metro quadrado. Então, você compactua as pessoas lá. Então, por exemplo, o ônibus ele vai andar menos para levar mais gente. Você vai colocar a escola mais próximo das pessoas, as pessoas vão andar menos para chegar na escola. Então, todo o serviço público, ele é barateado, né? Se você tem uma vantagem para a população muito significativa. O conceito da cidade compacta, que foi definido no plano anterior, ela era uma cidade compacta, que ocupava mais as áreas internas da cidade, mas de forma longitudinal. O que era isso? Você tinha os eixos de desenvolvimento. Então, você tinha lá 22 eixos de desenvolvimento. Vou dar um exemplo, eixo T7, T9, e você, 3 quarteirões para um lado, 3 quarteirões para o outro, você poderia verticalizar. Então, o ônibus ia passando pela avenida larga, né? O transporte ia passando pela avenida, e você não amontoaria as pessoas, como foi o plano de 92, que criou, por exemplo, o setor Bueno, que o povo brincava que era um paliteiro, que aí você tem dificuldade, você aqueceu aquela região, os ventos não circulam, você tem acúmulo de veículo. Nesse caso, você teria a via expressa, a via rápida, que seria o eixo de desenvolvimento, e as pessoas elas parariam. Descia no ônibus, por exemplo, no eixo, e estaria no máximo até 400 metros da sua casa. Então, você teria os pontos. Esse foi o conceito colocado no plano diretor passado. Dos 22 eixos planejados, metade de um foi executado ao longo desses tantos anos, de 2017 para cá. Então, ao longo desses 13 anos, infelizmente, foi iniciado um eixo e não foi avançado. Não houve. Muitos prédios foram construídos, mas a implantação do eixo, a largura da rua, a forma que foi pensada o transporte, infelizmente, não avançou da forma que era para ter avançado. Mas o conceito da cidade compacta é este, de você precisar menos do carro e você estar mais próximo de todas as atividades. Muito bom. O Dinaí Bernardo está falando aqui, ó, Guanabara, região de produção de imóveis, muitos empresários sem incentivo por parte da prefeitura. O plano, inclusive, a gente propôs algumas emendas nesse sentido. O que o senhor pensa sobre essa questão lá do Guanabara, esse desenvolvimento de maneira regionalizada para a nossa cidade? Então, com relação à questão da atividade econômica, esse polo moveleiro está lá há muito tempo. Parte dele até migrou para Senador Canedo, que tem um outro polo moveleiro. É fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, Sabrina, a gestão da cidade você não faz proibindo, você faz colocando condições. Condições claras e acordando dos dois lados. É um polo importante, é um polo que precisa ser organizado, e tem uma figura na lei que a gente fala, que é o APL, o Arranjo Produtivo Local, que estão tentando avançar num APL da roupa, por exemplo, ali na 44. E uma boa alternativa lá era a gente avançar num APL. Quando você faz o APL, você tem que oferecer vantagens para o industrial. Vantagens para o trabalhador, vantagens para a indústria, vantagens comparativas, para você conseguir aproximá-los todos. Quando você coloca a indústria principal e os que vão fornecer para essas indústrias próximo também, você economiza tempo, você economiza dinheiro e você cria
uma escala de produção, uma sequência de produção. E para o consumidor também, ele fica informado disso. E a gente cria estímulos por parte da legislação, tanto municipal quanto estadual, porque pode entrar também a indústria, vai precisar muito do Estado, faz isso. E o que a gente percebe é que eles estão resistindo lá já há bastante tempo, mas não existe uma política específica para esse desenvolvimento. De forma especial dessa indústria moveleira, que a gente sabe que tem muitas, mas elas não têm esse apoio necessário que precisava ter. E ainda tem um conflito, porque você tem a parte da pintura, algumas coisas que trabalha com algum produto químico, e a região norte tem toda uma realidade das nascentes, e aí você tem prometido um anel viário e toda uma discussão, a montante e a jusante do anel viário para poder ter essa regulamentação. E isso até hoje não aconteceu também. Então era necessário que a gente definisse o traçado desse anel viário lá, que é para onde vai escoar essa produção. Isso precisa acontecer, o plano diretor tem que estar atento a isso, implantar essa realidade, porque nós precisamos produzir esses móveis nessas indústrias, escoar essa produção para fora sem ter que entrar dentro da cidade e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. E isso é possível na medida que a gente senta em volta da mesa e organiza esse APL, que seria um arranjo produtivo local dos móveis, da indústria moveleira aí na região norte. Ótimo. O Igor está falando o seguinte: o plano diretor pode ser alterado de acordo com a necessidade do momento? E ele já faz outra pergunta. Existe algum mecanismo que obriga o gestor a cumprir etapas do plano de governo, que seja o plano diretor, sobre pena de improbidade administrativa? Em tese, sim. Só dar um oi aqui, ao prefeito. O Joaquim Custódio está por aqui, é pré-candidato a vereador em Goiânia, está aqui na nossa live. Muito bem, Joaquim, parabéns. Eu acho a gente tem sempre que respeitar as pessoas que se dispõem a colocar o nome numa candidatura, porque falar é muito fácil. Agora, fazer uma discussão séria da cidade, mostrar a cara, ir a campo, é muito importante e necessário. Então, eu respeito muito todo candidato a vereador, né? Temos aqui nossa candidata também, a Sabrina, e tanta gente boa. Essa eleição, Sabrina, eu acho que vai ter a chance de colocar muita gente boa no cenário aí, isso é muito positivo. Mas vamos lá. Em tese, tudo que ele perguntou aí é verdade. O plano diretor, ele tem... Eu não sei como é que está nesse atual, porque são lá nas disposições transitórias. O plano diretor passado pedia uma atualização a cada 2 anos. Tem 13 anos que ele foi aprovado, nunca aconteceu nenhuma atualização. Mas ele pedia atualização a cada 2 anos. Ele pedia a atualização dos códigos municipais, código tributário, meio ambiente, parcelamento, em 180 dias. Passaram os 13 anos, também não aconteceu esse parcelamento. Você é uma estudiosa do Código Tributário e sabe o tanto que o nosso Código Tributário é defasado. Isso está tudo escrito no plano diretor passado, na lei. Não aconteceu e nada aconteceu também com os gestores que não fizeram. Então, respondendo à pergunta, tem que fazer? Tem. Se não fizesse, teria que ser cobrado? Tem, mas não foi cobrado. Infelizmente, não aconteceu. E a gente lamenta muito isso. Mas o certo é que ele seja atualizado a cada 2 anos, revisado a cada 10 anos, e o que foi escrito saia do papel e aconteça. Isso é o desejado. Excelente. O Marcelo está aqui falando, está fazendo um depoimento aqui. Sou pai de autista e presidente do NAIA Autismo. E qual é o nosso maior problema? Gostaria de uma reunião com o candidato para debatermos soluções e respeito. Inclusive, uma das pautas é criar um centro de referência para as crianças autistas, né, aqui na nossa cidade, e infelizmente avançou muito pouco nesses últimos anos. Aqui, Francisco, o senhor tem alguma coisa para falar? Já discutiu o assunto? A gente pode marcar essa reunião? Pode sim, tem todo o meu apoio. Agora em Brasília eu tive alguma participação, mas no tempo que eu era deputado estadual, essa é uma pauta recorrente. A pessoa com deficiência merece toda a nossa atenção. Se não me engano, a cada 100 pessoas, 20 tem algum problema ou físico ou mental no Brasil hoje. Seja congênito, nasceu com ele, ou adquirido.
Então, a questão da deficiência não é o autismo não é uma deficiência, mas eu estou falando assim, no geral, é uma realidade que nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos preparar, e é uma questão de conscientização. À medida que a gente vai avançando, nós vamos conseguindo. Então, é uma discussão que eu gosto muito, que eu participo sempre, tenho vários projetos, várias leis aprovadas que eu já apresentei nessa matéria, e é um assunto que eu considero muito importante. Você pode organizar isso, que eu participo com o maior interesse. Já vou, então, marcar. O Jonathan pergunta o seguinte: a região noroeste de Goiânia tem boa logística, enorme, uma enorme população, né? E o comércio forte, mas é esquecida como eixo de desenvolvimento. Qual seria a melhor forma para incentivar o desenvolvimento na região? Região noroeste, que ele falou? Qual região? E noroeste. Noroeste, né? Olha, nós temos o plano, ele tem que ter regionalizado. Daí a administração regional é importante, o interesse de cada região é importante. Nós temos que entender o seguinte: nós estamos num mundo que a iniciativa privada ela tem uma importância muito grande. Nós precisamos entender que o poder público ele tem dois papéis fundamentais nessa questão. A primeira, gerar a infraestrutura necessária. Então, nós temos que produzir a infraestrutura necessária, oferecer um ambiente seguro, um ambiente estável para você ter desenvolvimento e segurança jurídica. Na medida que nós fazemos isso, que nós temos bom projeto, que nós podemos buscar o investidor, porque nós vamos dar certeza para ele que ele será respeitado no seu direito e ele terá a estrutura básica necessária, então nós conseguimos promover esse desenvolvimento. E aí é a hora que nós temos que nos organizar. Região norte vai ter indústria de imóveis. Por exemplo, na região noroeste, você tem uma realidade de facção. Né? Então, que é uma realidade instalada já. Como que nós vamos fazer para organizar e para fazer com que eles desenvolvam com mais qualidade? Por exemplo, a prefeitura ela pode participar muito na qualificação desses profissionais, ela pode desenvolver parcerias com o SESI, SENAI, com ela própria, a Secretaria de Assistência Social, ela pode gerar toda uma série de situações. Ela precisa dar condições para as mães terem onde deixar os seus filhos de forma segura, porque nós temos uma carência de CIMEI ainda muito grande na cidade. Então a prefeitura ela tem que atuar nessa situação, gerar a infraestrutura e a segurança jurídica e gerar uma política de desenvolvimento que estimule determinada atividade a se instalar naquele lugar. E no caso da região noroeste, ela tem já uma característica que você mesmo citou agora das facções das confecções. É organizar isso para que possa fazer isso com mais qualidade. Muito bom. E muitas pessoas aqui, o pastor Marcos, o pastor Marcos e o padre Marcelo está por aqui, a Ângela Maria Aparecida, a Paula Lélio, o Francisco Lopes, a Sandra... o Caio está por aqui, a Paola Ferreira, diz Paola Ferreira, pré-candidata a vereadora em São Luís dos Montes Belos, seja bem-vinda. A Inês Carolina perguntou: Francisco, você tem alguma estratégia para dificultar os gastos exorbitantes de algumas secretarias no intuito de inibir a corrupção? A ferramenta mais eficaz contra a corrupção e contra os gastos exorbitantes, os gastos necessários, é a transparência. Então, nós precisamos investir em transparência, gestões transparentes. Hoje, olha que fantástico, Sabrina, a gente acha normal estar aqui na frente de um celular, de um tablet, do computador, olhando, conversando, mas isso é uma coisa recente. Então, essa oportunidade de acesso à informação que as pessoas têm hoje é muito grande. Então, nós temos que produzir a cultura da transparência, da prestação de contas e fazer isso de forma muito eficaz. Então, uma boa política de transparência, ela é fundamental nisso que eu não lembro mais quem perguntou, mas... Foi a Inês. Inês. Então, é fundamental.
Ó, o Robert está aqui, um abraço, Robert. Luiz Chaveiro está falando aqui, ó, parabéns, meu prefeito. E a Inês havia comentado, parabéns, Sabrina, excelente live com o nosso futuro prefeito de Goiânia. Eu conheço desde a época em que era vereador. Deputado Francisco, agora é sua vez de mudar a prefeitura de Goiânia. O Nisomar está por aqui, o Cisomar também está por aqui. Muita gente boa com a gente aqui, viu, o Francisco? Que bom. O Paulo Emílio está falando aqui, ó, o site da prefeitura é uma bagunça. E realmente é difícil manter, até para mim, enquanto vereadora, nós temos uma dificuldade de acesso a dados incríveis. Então, toda essa bagunça dificulta o controle, né? Então, como você disse, a gente tem que, além de dar a devida publicação, que hoje é por lei, mas é facilitar esse acesso ao cidadão, para que qualquer cidadão consiga uma informação de maneira rápida e de fácil entendimento, né? E você tem uma questão de mentalidade. Existe duas formas de você tratar a informação dentro do órgão público. De uma forma que facilite ao funcionário público, que é fundamental, é importante facilitar os processos e tudo, e isso daí eu acho que está acontecendo. Mas nós precisamos entender que o meu cliente é a população, é o cidadão. Então eu preciso fazer a minha gestão com foco em atender a necessidade do cidadão e não uma necessidade interna. Então isso parece uma coisa simples, óbvia, mas na prática não é. A gente percebe que o cidadão hoje, ele chega, lá todo lugar tem um computador, os processos estão sendo, o papel está sendo eliminado nos órgãos públicos, mas o cidadão continua na fila, continua mal atendido, continua esquecido, continua sendo desrespeitado, e isso é que precisa mudar. Então nós precisamos pensar a prefeitura do balcão para fora, e não só do balcão para dentro. Francisco, a gente está falando de plano diretor, e ó, o Corado está aqui, salve vereadora, boa noite, o Ivan também, o Johnny está por aqui, lá da nossa região sudoeste, e Francisco, o plano diretor, ele é uma lei que prospecta a cidade pelos próximos 10 anos, né? Então, ele exige um planejamento para que a gente faça essa execução aos poucos. A gente tem um objetivo de onde chegar e, para isso, a gente precisa de toda uma metodologia. E aí eu pergunto, o que a gente viu nesses últimos anos na cidade de Goiânia parece que foi essa falta de planejamento, parece que a gente ficou 3 anos e meio aí abandonado, sem ter realmente um gestor eficiente e que cuide da cidade, né? O que você pensa sobre isso, sobre a gestão, sobre planejamento? O que é gestão? Como que a gente está discutindo o plano, como que a gente vai executar isso? Como que a gente vai melhorar a vida das pessoas? Sabrina, duas coisas. Primeiro, falar uma coisinha chata, que é técnica, mas o que é o sistema de planejamento? O sistema de planejamento funciona assim. Aproveitar para completar aqui também, que eu vi passando o doutor Danúbio, o doutor Danúbio passou por aqui, agora a Maíra Aparecida. Então, que bom vocês todos estarem aí. O sistema de planejamento é assim, em tese, o legislador, você, como vereador, você legisla, você faz a lei, e o executor, o executivo, que é o prefeito, o governador, ele tem que executar. Ele não tem que inventar muito. Ele tem que executar com transparência aquilo que o povo confirmou nas urnas e aprovou através dos vereadores nos planos. Então funciona assim. Você tem no sistema de planejamento o plano diretor, que vale por 10 anos. Né? Está aqui o plano diretor, que vale por 10 anos. Depois, quando começa uma gestão, você começa a preparar o PPA, o Plano Plurianual. O Plano Plurianual vale por 4 anos. Ele vale do segundo ano da gestão até o primeiro ano da próxima. O PPA, ele tem que ser feito de acordo com o plano diretor. Deveria ser. Depois, a cada ano você faz a LDO e a LOA. E nisso daí você trabalha. Bem, então quer dizer que o plano diretor ele tinha que estar direcionando o PPA que direciona a LOA. Mas não é isso que acontece.
Na prática, eu estou vendo o esforço dos vereadores correndo, fazendo audiência pública, ouvindo as pessoas colocando os seus sonhos, colocando as suas necessidades, para depois entrar o prefeito e não se sentir comprometido com isso. Isso é uma violência muito grande. Você mexe com a expectativa, com o sonho das pessoas. A gestão pública, ela não tem que ter surpresa. A gente não tem que ter mágica. Eu tive recentemente, vou falar, é uma experiência de fora do Brasil, mas eu acho que vale a pena, porque é uma cidade reconhecida no mundo inteiro pelo planejamento, que é Barcelona. Eu tive em Barcelona no encontro sobre cidades inteligentes no final do ano passado. Lá em Barcelona, eles estão planejando a década de 50, de 2050. E eles estão cumprindo fielmente. E lá tem um negócio interessante. Em alguns lugares lá, você tem escrito nos postes o que vai acontecer na cidade. Então a pessoa sabe que a rua dela vai passar fibra ótica daqui 6 meses. Sabe que vai passar a parte de esgoto, água tratada, daqui 2 anos. E ela se organiza para isso. Sabe que vai chegar a fibra ótica, e isso vai estimular o comércio, vai trazer daqui tanto tempo. Isso está planejado, isso está acontecendo. A infraestrutura é combinada e a coisa acontece. Por exemplo, eu vejo gente fazer festa com viaduto. Esses viadutos, eles foram planejados no plano diretor de 92. Olha quanto tempo que eles estão atrasados. O setor Bueno... algumas décadas, né? O setor Bueno só podia ter sido verticalizado com o viaduto da Praça do Ratinho. Ele veio muito tempo depois da verticalização do setor Bueno. Então, o problema não é o planejamento do ponto de vista de saber o que se quer fazer, é o compromisso com o que tem que fazer. Então, o gestor ele tem que ter compromisso com o que o povo disse, porque o vereador ele não vota as coisas da cabeça dele. Eu fui vereador. O vereador vota aquilo que a sua base coloca como importante. Você não é doida, Sabrina, de votar contra o que a sua base quer. Você está lá para representar a sua base. Então, aquilo que o vereador fala, aquilo que o vereador vota, tem uma importância muito grande que a gente chama de democracia. Então, quando o prefeito vira as costas para aquilo que o vereador está trazendo de demanda do povo, de necessidade do povo, então ele está virando as costas para aquilo que é a realidade da cidade. Ele está fazendo as coisas, às vezes, que ele acha que vai dar mais voto, ou que para ele é mais importante. Mas então, essa sequência de planejamento é fundamental para a cidade funcionar bem e para as pessoas poderem se organizar. Se eu sei que em tal lugar vai passar o esgoto daqui 2, 3 anos, eu me organizo para isso. Se eu sei que vai chegar um benefício, que vai construir um CIMEI, uma escola, um hospital, em tal região da cidade, eu me preparo, eu compro o lote, eu me organizo, eu vou mudar para lá porque eu sei o que vai ter na região. Agora, se as coisas chegam depois com 10, 15, 20 anos de atraso, então o prejuízo da população é muito grande. O Brian está comentando aqui, ó, precisamos de desenvolvimento tecnológico em todas as áreas da prefeitura. Muito complicada a distância e os atendimentos municipais. Hoje existe tecnologia para tudo, né? A gente tem que apropriar disso. Inclusive, Francisco, eu tenho um aplicativo chamado Goiânia do Meu Coração, que as pessoas interagem com o nosso mandato, tem um buraco na rua, manda foto, chega direto para a gente poder transformar isso em requerimento. Eu fico imaginando uma cidade que utilizasse isso para saber diretamente do cidadão qual é o problema que ele está enfrentando, seja na categoria dele, por exemplo, enquanto servidor ou enquanto trabalhador, seja no bairro dele, enfim, no transporte coletivo, qualquer problema. Hoje, com acesso a dispositivos e a internet, a pessoa consegue, é isso que eu falo do aplicativo que a gente desenvolveu, a pessoa consegue, na palma da mão, ajudar a construir uma cidade melhor. Infelizmente, a gente tem perdido esse tipo de experiências e de experimento, porque nós temos um gestor ainda focado em uma gestão muito atrasada, que não aproxima o cidadão do poder público, que não convida o cidadão para fazer gestão pública. É muito, assim,
A cidade perde, a população continua perdendo. É Goiânia do meu coração, você está falando e eu estou baixando ele aqui para conhecer. Baixa ele aí. Francisco, Já baixei, faltam, vou usar. usa, faltam apenas 10 minutos para a gente acabar a nossa live. Passou muito rápido. Então, eu gostaria que você deixasse um recadinho para a gente. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo. Pedir para a galera aí que me segue, meus seguidores, que ainda não seguem o Francisco, vamos todo mundo seguir o perfil do Francisco. Vai lá no Insta do Francisco, coloca para seguir. Facebook, Twitter, todas as redes sociais que vocês viram que é uma pessoa extremamente preparada e que eu tenho certeza que Goiânia, Francisco, precisa de uma pessoa com essa, como diz meu avô e minha avó, né, com a cuca fresca, que vai conseguir trazer a tecnologia como uma maneira de melhorar o serviço público, de integrar cidadão e administração pública. Então, deixa aí esse recadinho para essa galera aí que está acompanhando a gente desde o início. Tá bom. Sabrina, primeiro eu quero agradecer o convite para discutir com você. Eu sou seu fã, você sabe disso. É uma pessoa que eu comecei a prestar atenção, ver o seu trabalho, e eu sempre falo. Só tem jeito de menina, né? Mas é madura, tem experiência, sabe cumprir o seu papel de vereador, e eu sou encantado com isso. Agora, como recado aqui no final, eu queria responder uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Por que eu quero ser prefeito de Goiânia? Da onde que eu tirei isso? Eu falo que eu entrei na vida pública, Sabrina, para tentar ser prefeito. Né? Eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, amo essa cidade. Eu fui vereador, fui presidente da Câmara, fui deputado estadual 2 mandatos e eu estou deputado federal hoje, perseguindo essa chance, essa oportunidade de ser prefeito de Goiânia. Mas não é porque eu tenho boas ideias. É importante dizer isso. As melhores ideias não estão na cabeça do gestor. As melhores ideias, elas estão na cabeça do povo, na necessidade das pessoas. O que a gente precisa é implantar uma gestão que converse com as pessoas, que ache importante o que as pessoas querem. E assim, a minha vontade de ser é porque eu tenho visto a cidade ao longo desses anos, a cidade está sofrendo, as pessoas estão sofrendo. No meu gabinete, né, eu já tenho aí um bom tempo de mandato, eu estou no meu 4º mandato, o meu gabinete é muito raro um dia que alguém não bate a porta implorando para eu ajudar ela a ser atendida. Né? Me pedindo coisas básicas, que nem é meu papel como deputado federal. Mas não tem como você virar as costas para o povo. Então, a minha vontade é de me unir com essas pessoas para a gente conseguir dar a contribuição para que as coisas mudem, para que as pessoas... Porque nada disso é de graça, as pessoas pagam imposto, as pessoas trabalham, as pessoas se esforçam. Eu costumo dizer, Sabrina, que não tem dinheiro mais santo que o dinheiro público. Porque aquele que foi sonegado não chegou lá. Então, o dinheiro que chega no cofre público é um dinheiro suado, um dinheiro sofrido, um dinheiro que a dona de casa, o trabalhador, o pedreiro, o médico, todo mundo trabalha e é com suor que ele entrega aquilo. Então, ele precisa ser muito bem aplicado. Então, a experiência que eu tive de gestão, seja como secretário, como presidente da Câmara, foi com muito respeito a isso. E eu tenho vontade, muita vontade de poder dedicar a minha experiência, dedicar o que eu já aprendi até hoje. Eu estudo Goiânia, desde que eu me entendo por gente, eu fiz um mestrado sobre Goiânia, escrevi um livro sobre Goiânia, na intenção de nós podermos criar essa forma de administrar. Que as pessoas realmente sejam senhoras das decisões. Não é o grande empresário, não é o grande interesse que tem que mandar, é a necessidade do povo. E que se a gente fizer isso, então a gente consegue dar uma contribuição para esse mundo ficar melhor. Essa é a minha intenção e é isso que eu gostaria de dizer. A única chance que tem da cidade ficar mais parecida com o que eu acredito, a única chance que tem do meio público, da política, ficar mais parecida com o que eu acredito, é se eu participar. Então eu agradeço a participação de todos que estão aqui e convido vocês a participarem cada vez mais, de todas as formas, se candidatando, como alguns apareceram aqui que são pré-candidatos, como você é pré-candidata, como eu sou pré-candidato, mas participando das lives, de todas as formas, pelo Twitter, pelo Facebook, acompanhando, cobrando, participando. A participação
é que muda a realidade das coisas mesmo. E eu muito feliz de estar aqui para poder colocar o meu tijolinho nessa construção do mundo melhor. Com certeza, Francisco. Eu falo que a política, para mim, a política só vale a pena para mim se for para impactar positivamente a vida das pessoas. E esse é seu intuito também. Eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir melhorar a cidade de Goiânia, impactar positivamente a vida das pessoas, ouvir essas demandas e transformar isso em realidade no município. Então, Com certeza. meus seguidores aí me acompanham, sabem da minha luta, e eu tenho certeza que se eu tivesse um prefeito como você, a gente teria avançado em muitas pautas e nós conseguiríamos estar com uma cidade melhor. Então, obrigada, Francisco, mais uma vez, pelo seu tempo, por compartilhar a sua visão de cidade, por compartilhar os seus sonhos com a gente. Eu fico muito feliz da sua confiança e desejo muito sucesso, muita sorte na sua caminhada e conte comigo ao seu lado em todos os momentos, porque eu tenho a confiança, a certeza absoluta de que ano que vem nós estaremos lá prestando um excelente serviço para essa população que tanto confia na gente. Obrigada. É isso aí, essa é a nossa vontade. Um abraço, Sabrina. Obrigado por tudo. Abraço, gente. Boa noite. Obrigada por tudo. Um abraço.